Olá, bem-vindos ao podcast do Secov para o Enacom 2025. Eu sou o Felipe Catelani, sou arquiteto urbanista, faço parte do DUB, Desenvolvimento Urbano Brasil, que é um grupo de profissionais do setor, e do GEPAR Solo, que é o grupo de gestores de parcelamento do solo e comunidades planejadas do Secov. E hoje eu estou recebendo esses três convidados aqui, a Juliana, o Marcos Virgílio e o Caio Esteves. Quero pedir que vocês se apresentem, por favor. Pode começar, Ju. Vamos lá. Boa tarde, eu sou Juliana Marques, sou arquiteta urbanista, tenho um doutorado sobre o tema do urbanismo e trabalho bastante o tema de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, junto com o tema de urbanismo para crianças, as crianças se apropriando dos espaços. E também trabalho com avaliações imobiliárias e perícias técnicas de arquitetura e de urbanismo. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Sou Marcos Virgílio, sou arquiteto urbanista também, sou professor de urbanismo no curso de arquitetura e urbanismo e no mestrado de arquitetura, urbanismo e design do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Também sou consultor, né, para avaliação socioeconômica, sociocultural, ambiental de empreendimentos diversos aí, né? Tem uma empresa também que é a Planta Consultoria e Assessoria. Tenho trabalhado aí por 20 anos nessa área, né, envolvendo comunidades, questões ambientais, questões culturais, patrimônio, desenvolvimento local, etc. Bom, eu sou o Caio Esteves, obrigado pelo convite, espero que você não se arrependa de tê-lo feito. Jamais. Até o fim do dia de hoje. E, bom, também sou arquiteto urbanista de formação, embora nunca tenha trabalhado diretamente com projeto. Minha especialidade é em branding, eu venho do place brand, da identidade dos lugares, e de uns anos para cá trabalho com um conceito que eu vou chamar de lugares à prova de futuro, que é juntando place branding, place making e futurismo estratégico para lugares, tudo isso criando lugares, cidades, regiões, estados, países preparados para encarar as incertezas futuras. Perfeito. Então, vou fazer uma pequena introdução à pauta e eu começo com as perguntas. A cidade é mais do que um conjunto de ruas, prédios e infraestruturas. Ela reflete nossa história, cultura, dinâmicas sociais e maneira como escolhemos viver e interagir com o espaço urbano. Nessa conversa, vamos explorar alguns dos conceitos mais debatidos no urbanismo contemporâneo, que são a cidade oca, a cidade de 15 minutos e o direito à cidade. Esses modelos levantam questões fundamentais sobre a ocupação do território, inclusão social e sustentabilidade, impactando diretamente o cotidiano das cidades e o desenvolvimento das cidades do futuro. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é sobre a cidade oca. Eu quero saber o que caracteriza a cidade oca e quais são os impactos sociais, econômicos e urbanos. Quem vai começar? Vamos lá, vou começar então. Eu entendo a cidade oca. Primeiro, acho que é importante falar assim, cidade oca ainda não é um termo acadêmico, no sentido que não existe uma teoria, assim como outras que a gente já tem sobre cidade. Me arrisco a dizer que talvez é um termo mais jornalístico do que urbanístico, arquitetônico, mas entendo também que o conceito de cidade oca, né? Vamos lá. Eu entendo que é o conceito de que tem um esvaziamento da área central, então o lugar das cidades onde tem mais infraestrutura e melhores condições de habitar, trabalhar e conviver. É o lugar que, na verdade, historicamente falando, pela construção e desenvolvimento das cidades, é que acabou sofrendo esvaziamento em função de um crescimento desordenado para as bordas da cidade. Então, eu entendo não só a questão dos terrenos subutilizados, né, dos vazios urbanos, como também o esvaziamento populacional da população residente nos centros urbanos, que fazem com que tenha a maior característica da cidade oca. Vou acrescentar um dado aqui, né? Essa expressão cidade oca, ela também é usada por um urbanista aqui de São Paulo, Anderson Kazu Nakano. Ele também fala da produção de uma cidade oca, ou seja, é uma produção, por exemplo, imobiliária em que o adensamento construtivo não é acompanhado pelo adensamento populacional, habitacional.
Então a gente tem grandes empreendimentos, grandes imóveis, ou porque são monofuncionais, ou porque eles são destinados são produzidos como habitação, mas eles acabam... Ou para investidores, né? O que acontece com os estúdios, né? Sim. Muita gente diz que esse é o fenômeno. E então o que a gente acaba tendo como resultado é uma área extensa da cidade em que esses empreendimentos não trazem adensamento, eles não trazem a vitalidade urbana resultante dessa aglomeração de pessoas. Seria esperada, né? Para essa né? aglomeração de residências e edifícios. A gente pode dizer que é um termo novo para um problema antigo, né? Eu acho, assim, do meu ponto de vista, a minha forma de ver isso é realmente, eu acho que é um termo novo, eu acho que é por um problema novo também, na minha compreensão, porque eu acho que existe uma questão de uma necessidade de um reuso adaptativo dos centros como um todo, principalmente na América Latina, que envelheceram diferente de como envelheceram os centros europeus, por exemplo, e a gente, ao mesmo tempo, a solução que vem sendo dada recentemente, do meu ponto de vista, sem uma grande reflexão, é a construção de uma série de empreendimentos, maioria esmagadora monofuncionais, para sabe-se lá quem vir morar. Então, assim, eu escrevi hoje um artigo sobre isso, mandei hoje, que era onde está essa horda de pessoas que querem morar no centro pagando mais de 10 mil reais o metro quadrado de um empreendimento. Onde estão essas pessoas? É tudo para investimento? Se for, tem tanta gente assim para investir? E pior, e aí vou trazer minha discussão de futuro como sempre, até quando? É um cenário frágil, porque várias cidades do mundo inteiro estão regulamentando, quando não proibindo o aluguel de curta permanência. Então, assim, é um cenário bastante frágil, não só para o investidor, mas para a cidade propriamente dito. Porque o investidor começa a ter um negócio que não se sustenta, e ao não se sustentar, aquele tecido, aquela organização, aquele ente que é aquele bairro, a gente está falando aqui de centro, por exemplo, passa a não fazer mais, passa a ser de verdade, né, oficialmente se transformado em algo oco, que tem prédios lindos, maravilhosos. Já é criado oco. Já é criado oco. Talvez no passado houve esvaziamento e tornou-se uma cidade oca. E agora a gente está resolvendo, está tentando resolver supostamente um problema antigo, refazendo uma solução que, por sua vez, foi fracassada, porque se as pessoas saíram do centro, saíram por algum motivo. Né? A gente pode discutir aqui, tem vários deles. E certamente essa construção, como o Marcos trouxe, ela não é no sentido de trazer, vamos discutir aqui, a baixa renda para o centro. Muito pelo contrário. A gente está vendo nascerem empreendimentos que são de classe média, média alta, quando não com muita grana, que é de novo uma discussão que a gente tem que se perguntar se faz sentido. Né? E, inclusive, uma reflexão se esse cenário é frágil do ponto de vista única e exclusivamente da locação de curto prazo, se ele também não é frágil na medida que o movimento que o mundo está tomando, se estar perto do centro é de fato estar perto da infraestrutura e da oportunidade. Essa é uma outra questão. Essa territorialização está em curso, né, há bastante tempo. A pandemia escancarou. Então, quer dizer, será que faz sentido eu criar prédios no centro, cobrando caro para trazer pessoas que vão vir para o centro e que talvez seja a faixa da população que possa trabalhar de home office, que não faz mais nenhum sentido ir para o centro. Então, quer dizer, tem um descompasso entre uma visão de futuro de médio prazo e uma realidade comportamental, eu diria. Não, mas a cidade não é só trabalho também, né? Tem questões culturais, serviços, enfim. Claro, mas é que essencialmente, se a gente for analisar o discurso desses empreendimentos, muitos deles estão voltados para você estar aonde você tem acesso a transporte, a trabalho, a comércio, o que não é exatamente uma verdade como se dá. Eu posso falar que eu moro no centro de São Paulo, colado na Praça da República, então eu estou ensanduichado por vários desses empreendimentos. Eu estou vendo, fico pensando na minha janela, olhando, cara, quem que vai vir morar nesse lugar para pagar esse montante de dinheiro para morar num apartamento desse tamanho? Essa é uma questão. Tem uma questão, você levantou o problema dos impactos, né? Eu acho que tem um que está muito em discussão hoje, que é
tanto no caso, né, dessas áreas consolidadas que se esvaziaram, como nessa produção vazia, nessa produção oca, que é, na verdade, assim, um acúmulo de infraestrutura, que é um investimento público, um investimento caríssimo, né, para ser mantido subutilizado ou ocioso mesmo. Assim, do ponto de vista econômico, isso é completamente, né, irracional, assim, é um desperdício gigantesco e tal. E essas oportunidades, por exemplo, uma área central de cidade, né, tem o pessoal que lida com a ideia de cidade criativa, por exemplo, defende muito essa ocupação das áreas onde essas estruturas estão instaladas, e mesmo as estruturas consolidadas, mais antigas, porque, em tese, seriam imóveis acessíveis, né, que envelhecerem, portanto, elas estão mais baratas, tá? E elas conseguem abrigar uma atividade que tem um maior teor inovativo, porque nesse ponto ela consegue rebaixar o risco, né? Só que quando a gente tem um movimento tentando operar no sentido contrário, né, de forçar uma valorização, também essa comunidade não... Ela é expulsa, né? Ela também é expulsa. Às vezes ela é expulsa antes de conseguir chegar, né? Isso que é o problema também. Eu acho que isso vale muito para bairros criativos de São Paulo, né? Tipo, com Pinheiros, Vila Madalena, que algum dia tinham, né, esse ímpeto mais artístico, as pessoas não conseguem mais ficar lá, né? Então você vai lá, constrói um monte de torre, né? Muitas vezes que vão ficar vazias, e você perde a questão cultural do bairro, né? Que faz o bairro ficar interessante, né? Que é o mais irônico. Software, né? Complementando só, eu acho importante a gente pensar também do ponto de vista histórico. Vocês podem me chamar um pouco de otimista demais, mas eu entendo a questão do esvaziamento como um problema antigo e entendo a apropriação da forma como está sendo apropriada realmente como um problema novo, a questão do mercado apropriar dessa forma. Só que a gente também precisa ver, eu acho, que a gente trouxe vários avanços para a nossa política urbana. E a gente é muito recente, a gente é praticamente falando o termo da moda, um bebê reborn. Hoje em dia, em termos de política urbana, é verdade, porque assim, a gente teve avanços muito grandes com o plano diretor, né, e com a inserção, começa pelo que era ZEIS, né, a gente não tinha nem ZEIS, vamos voltar lá para trás um pouquinho. Então a gente começou conseguindo inserir dentro do nosso território urbano e muitas vezes em áreas valorizadas, que eram as EIs 3, a gente conseguiu inserir zonas de interesse social dentro dessa dinâmica de apropriação do espaço da cidade, né? Só que às vezes a gente viu que não estava funcionando. A gente sabe muito bem, né? Saíram poucas que conseguiram realmente funcionar em relação às vezes em áreas cumprir centrais, a função, né? Cumprir realmente a função social da propriedade. E a gente veio com outros instrumentos muito importantes, né? Como a destinação de 20 mil metros de área construída para empreendimentos, de mais de 20 mil metros de área construída para área de interesse social. A gente veio com novas questões, aí a gente trouxe o decreto de HIS, que trouxe a possibilidade de não ser só em ZEIS, que a gente queria incentivar o mercado a atuar, porque a gente tem que também pensar na questão da conta que fecha, né? Então, esse é um lado que eu trabalho também com avaliações e é importante também a gente entender a dinâmica fundiária, o valor do solo. Então, para a gente também conseguir que o mercado trabalhe, aí aproximando um pouco a favor das mudanças que a gente quer que ocorram e não contra, como é o caso da Cidade Oca, a gente também tem que ter regulação, monitoramento e fiscalização, que é o que aconteceu atualmente com o decreto de HIS. Super recente, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer também para essa discussão que a gente está caminhando, a gente não está parado. E tem aprendizado ainda no processo. Tem muito aprendizado para acontecer, exatamente. Perfeito. Então, Cidade Oca superada. Eu queria saber um pouquinho de vocês agora, que vocês me explicassem sobre o conceito da cidade de 15 minutos e como que ele pode ser implementado de forma realista no Brasil, considerando os nossos diferentes contextos urbanos. Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em conta, né, a cidade de 15 minutos foi proposta pelo urbanista Carlos Moreno, né, franco-colombiano, e aplicada, testada em Paris, né, acho que é um caso emblemático, né, paradigmático, vamos dizer assim,
Mas se a gente quiser pensar numa possibilidade de aplicação no Brasil, acho que a primeira coisa é não se prender aos 15 minutos. Né? Pode Eu virar acho 20, que 30. 20 ou 30, etc. Se a gente considerar que tem gente que demora 2 horas, né, se deslocando. Eu acho que a questão fundamental, e recentemente ele teve no Brasil, a gente pôde assistir também ele falando, que ele ressalta muito a questão da proximidade, né, de valorizar o acesso facilitado e o mais cômodo possível, mais confortável, para que as pessoas possam ter grande parte, né, ou parte significativa da vida dela acessível a uma distância que ela consiga percorrer, por exemplo, a pé. Né? Então, cabe um monte de discussões em torno disso. Assim, o que é essa vida básica, o que são essas necessidades A fundamentais. pé ou mobilidade ativa também, né? Bicicleta entraria na cidade de 15 minutos. Mesmo essa ideia, né, dos 15 minutos, também entra isso, né, quer dizer, 15 minutos sob que aspecto, né, que tipo de mobilidade, mas eu acho que a primária, vamos dizer assim, é talvez a da caminhada mesmo. Depois sim, né, uma pessoa que tem a facilidade de se locomover de bicicleta, né, eu acho que quando ele enfatiza o caminhar, primeiro, pela apropriação mesmo do espaço público, muito particular que a caminhada proporciona, e em segundo lugar, que é um meio de transporte absolutamente acessível, né? Assim, mesmo a bicicleta... Barato, né? Super barato. Né? Enfim, gratuito e tal. Então, assim, tirando pessoas que tenham, de fato, uma deficiência de mobilidade, né, mais severa, qualquer outra pessoa pode minimamente acessar esses espaços a uma caminhada, digamos, que vai ser em torno de 1 quilômetro. Né? Mas isso é um parâmetro, né? Uma coisa para a gente tentar organizar um pouco essa A lógica maior é atividades. aproximar os usos, os serviços, os comércios da vida das pessoas, né? Acho que a ideia, no geral, acaba sendo essa. Eu sempre remonto um pouco a uma referência histórica, né? Assim, que é, por exemplo, a ideia da unidade de vizinhança, né? Que foi desenvolvida nos Estados Unidos, lá nos anos 20, 30, né? Que basicamente era isso também, né? Era pensar comunidades, bairros, tal, que fossem, entre aspas, autossuficientes, né? Bem entre aspas mesmo, mas enfim, que uma pessoa possa, da casa dela, acessar uma padaria, uma farmácia, os equipamentos públicos fundamentais, né? Uma unidade básica de saúde, uma creche escolar, alguma coisa assim, ela possa, de fato, acessar sem grandes deslocamentos pela cidade. Hoje, eu acho que uma discussão que cabe né, ninguém, ou muito pouca gente, pode, de fato, limitar a vida dela integralmente a esse espaço. Né? Eu acho que daí seria irreal, né? Mais do que utopia, seria um pouco impraticável mesmo. Né? Me deixa para o final que eu vou dar uma causada nesse Por favor, assunto. Ju, por favor. Vamos lá. Bom, eu acho que também vale a pena comentar, né, a construção histórica da cidade de 15 minutos, né, que quem estuda urbanismo, como muito bem o Marcos comentou, há muito tempo a gente vem pensando sobre essas questões da forma de se apropriar o espaço. A gente entendeu toda a problemática de sustentabilidade que gerou o zoneamento que pressupunha a divisão do espaço em usos monofuncionais, né? E a gente teve que se reinventar e partir para outras alternativas que fizessem com que a regulação diferente também do espaço conseguisse incentivar as pessoas a terem atividades diversas dentro dos mesmos bairros, enfim. Mas sobre essa questão, eu acho importante também a gente parar um pouco também para entender a comunidade. Porque a cidade de 15 minutos, para mim, ela faz sentido a partir do momento em que a gente tem construção de comunidade. E é muito difícil a gente falar de uma cidade de 15 minutos que vai ser imposta por um plano ou por uma política. Para mim, a gente estava fazendo um caminho inverso. Para mim, é a comunidade que deveria pedir os seus planos de 15, 20, 30, 5 minutos, né? Só que infelizmente, a gente não tem a cultura, eu não sinto isso no Brasil, a cultura da construção da comunidade urbana, no sentido de que eu não preciso concordar com o que você fala, com quem você é,
mas você é meu vizinho e a gente está construindo uma comunidade aqui. Independente se a gente concorda com as mesmas coisas, vota nas mesmas pessoas, não importa. O fato é que a nossa rua é a mesma, os nossos deslocamentos, os comércios, como a gente interage. Então, eu acho que a ideia também que a gente tem, que a gente não conseguiu levar para frente dos planos de bairro, por exemplo, em São Paulo, para mim a cidade de 15 minutos ela partiria a partir do momento que a gente tivesse maturidade democrática de sentar com diálogo para conseguir construir com as comunidades os seus planos de bairro. Não, só ressaltar esse ponto da organização, né, da própria comunidade, das vizinhanças e tal. Eu, talvez um pouco de forma otimista, tal, eu tenho visto um certo florescimento desse tipo de iniciativa. Aqui em São Paulo e em outras localidades também. Eu moro no Rude Ramos, em São Bernardo, né? E estou vendo exatamente isso acontecer agora. Assim, curioso que é um bairro que está num processo agora de transformação, acho que meio de sucessão geracional, sabe? Assim, o bairro está pouco a pouco e lentamente se reconfigurando, mas já começa a aparecer algum movimento aqui e ali de organização, seja pelos estabelecimentos comerciais, seja por alguns moradores que tomam a frente. E também é um processo por escalas, né? Às vezes as pessoas do próprio condomínio não se falam, né? E se a gente considerar que a cidade é formada por condomínios, essa articulação tem que acontecer aos poucos, né? E sendo ampliada. Isso que quando você apresentou, né, a ideia de cidade, né? Eu acho que isso é interessante também, porque a cidade, ao mesmo tempo que ela é uma aglomeração, mas ela é um tipo de arranjo social que, diferente da aldeia, por exemplo, a vizinhança ela não é tão determinante. As pessoas podem conviver no espaço e não se conhecerem, né? Quer dizer, isso é muito característico da cidade, sobretudo das cidades contemporâneas. Eu sempre cito, né, que denuncia a idade, tá? Os alunos já não conhecem mais, mas eu sempre cito uma cena daquele filme do Crocodilo Dundee, né, que ele sai pelas ruas de Nova York cumprimentando e, né, erguendo o chapéu para todo mundo, assim, e é impossível, né, conviver dessa maneira como ele, digamos, estaria acostumado numa comunidade mais rural, coisa assim. Então, esse grau de anonimato, ele é muito característico da vida urbana também. Apesar disso... E é desejado, às vezes. Muitas vezes desejado, sim, né? Os meus pais vieram do interior para São Paulo buscando o refúgio dessa anonimidade, assim, de que não está o tempo inteiro todo mundo cuidando da minha vida, querendo saber o que está acontecendo. Mas isso que ela está falando é fundamental, porque, na verdade, mesmo, digamos, dentro dessa proteção de um certo desconhecimento, né, a proteção de uma vida mais privativa, etc., existe uma dimensão de coletivo, de compartilhamento do espaço, que é, digamos, meio contratual, ela precisa ser acordada, ela precisa ser negociada. Esse é um processo que, de fato, a gente amadureceu muito pouco nas cidades brasileiras e precisa avançar. Mas eu acho que essa democracia que está amadurecendo, acho que é um dos períodos democráticos mais longos que a gente teve, né, está permitindo que isso, pouco a pouco, comece a aparecer, né? Eu espero que continue florescendo. Acho que pós-pandemia também realmente a interação ela acabou aumentando mesmo. Sim. Bom, eu sou ansioso, né? Diagnosticado. Então eu acho que a gente avançou muito pouco no sentido da comunidade. Eu acho que foi muito importante trazer a questão da comunidade, porque ela para mim, ela é central nessa discussão, né? Então acho que a gente avançou muito pouco. Acho que a gente ainda usa modelos de informação e não de colaboração, quem dirá de cocriação. Então a gente ainda acha que nós, planejadores urbanos, sabemos tudo, sabemos o que é melhor para as pessoas do que as próprias pessoas. Então acho que ainda existe um ranço modernista, uma sombra, uma nuvem modernista pairando, carregada de chuva e de trovões e relâmpagos na cabeça do planejamento urbano brasileiro até hoje. Então acho que a gente não aprendeu, a gente aprendeu muito pouco, e é uma coisa que me gera muita, mas muita ansiedade. Eu acho que a gente, de fato, ainda não entendeu como mudar a chave da informação para a colaboração e da colaboração para a cocriação. A gente ainda continua com as audiências públicas do
Olha que legal a gente fez. Vocês gostaram ou vocês gostaram? Ah, nós gostamos. Eba, todo mundo participou. Uhul, sucesso. Não vai levar a gente não vai mudar o paradigma de hoje trabalhando dessa forma. Então, entendo que toda a discussão de hoje, toda a nossa discussão de hoje, passa pela comunidade e pela participação e co-criação da comunidade nos processos de pesquisa, de projeto e de gestão, para que a gente consiga ter uma cidade melhor para todo mundo. Então isso é uma coisa que eu queria deixar claro aqui, a minha ansiedade em relação a avançar ainda mais com isso, que é uma coisa que é central, essa discussão é central no meu trabalho também, né? Que parte toda dele da cocriação envolvendo comunidades e stakeholders. Acho que isso é uma coisa. Eu acho que tem uma outra questão que é importante, que eu acho que falar de tempo essa altura do campeonato é um equívoco. Eu acho que o termo cidade de 15 minutos é muito século XX para mim, pro meu gosto. Entendeu? Porque assim, cara, 15 minutos de quem, aonde, quando, como? Que 15 minutos? Entendeu? Se a gente for pensar em projetos mirabolantes, a gente pode discutir a qualidade deles ou não, a gente já tem cidade de 0 minutos, né? Neon The Line, uma cidade de 0 minutos. Os transportes inteiros são... Eles chamam de urbanismo tridimensional, quer dizer, é um negócio de maluco. Se vai dar certo, se vai encher, se vai ter gente, se vai terminar, é uma outra história. Mas a questão é que não só a gente tem tecnologia para fazer isso diferente, como a gente já tem de novo o velho processo da erosão batalhana e desterritorialização dos lugares, das relações, junto com a desmaterialização, que é mais uma machadada em cima dessa história. Mas você não entende que territorializar as relações é positivo para construir a comunidade? Eu acho que sim, mas acho que ela não é mais física. Ela é supraterritorial, que é o termo que eu gosto de usar há algum tempo já. E acho que a pandemia mostrou isso pra gente, né? A gente tem alguns exemplos disso, né? O nosso amigo Caio Vassão vai falar de estar distribuída bastante em relação a isso, né? Como que, depois que a tecnologia da comunicação veio, como que a praça migrou de lugar, né? Eu não preciso estar num lugar onde eu me conecto culturalmente, ou de forma a me identificar com as pessoas, porque eu migrei, a tecnologia da comunicação fez com que eu pudesse migrar esse tipo de experiência para um universo digital e virtual. Eu não estou nem falando de metaverso, estou falando só de internet. Então eu posso fazer parte de uma rede de pessoas que pensam igual, estando espalhada pelo mundo inteiro. Onde que é a nossa praça? Nossa praça não existe fisicamente, existe virtualmente. A gente tem outro caminho, que é a sociedade 5.0 japonesa, que está começando a trabalhar os gêmeos digitais. Ou seja, eu crio espelhos da minha cidade, do meu bairro, no universo digital, para testar soluções, testar conexões, testar arranjos, para depois eu voltar e replicar na cidade. Uma ideia que eu entendo como uma evolução muito desejada, do meu ponto de vista, do conceito de cidade inteligente. Que eu não estou mais só olhando a tecnologia pela tecnologia, mas como a tecnologia é capaz de impactar de forma positiva a vida das pessoas. Você vê qualquer cidade inteligente, dessas cidade inteligente de enciclopédia que eu falo, né, que vai para Songdo, a cidade ubíqua, onde a tecnologia está em todos os lugares. A qualidade urbana é terrível. Terrível. Parece que é Brasília, né, muito mal comparado, entendeu? Ruas enormes, as pessoas não se... Ou seja, não tem uma conexão. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que entender algumas coisas. Ou entender não, mas discutir algumas coisas. Primeiro, que tempo é esse? Se é que isso não faz algum sentido. Porque mais de 15 minutos, Felipe, é voltar para o pensamento de cidade antiga, no fim das contas. Antes de a gente separar urbano e rural, onde tudo acontecia junto, eu morava em cima, criava galinha do lado, o ferreiro estava aqui do lado, eu trabalhava, vivia, me divertia, life, learn, work, live and play, desde desde que a gente saiu da Revolução Agrícola e foi domesticado pelo trigo e começou a fazer cidade. Então, quer dizer, não dá para olhar para isso como sendo uma inovação do século XXI. Então, mas talvez faça sentido para algumas cidades, que nem lá em Paris, isso é o hype, é o que se fala hoje, é marketing, então, sim, apenas? Não. Acho que faz mas sentido, é histórico para Paris. Exatamente. A gente não pode copiar e colar. Não faz sentido para todo mundo. Não faz sentido. Mas talvez tenha dado muito, na minha opinião, a minha análise, a minha questão sobre isso aqui, legal, acho que deu muito certo para Paris. Mas, cara, será que ainda faz sentido discutir isso? Será que a gente tem que evoluir esse conceito e entender
que a nossa relação espaço-temporal não pode estar limitada a um número. Eu vou até mudar de Porque não assunto faz aqui. sentido, entendeu? Sem entrar Não concordo. em tempo, na existência de tempos diferentes, que a gente vai para a física e danou-se. Entendeu? Mas assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar apaixonado por conceitos que deram muito certo, que tiveram super hype, num contexto específico, e achar que aquilo é a solução para todos os lugares. Legal, maravilhoso, funcionou, devia funcionar em várias cidades do mundo historicamente, séculos atrás, mas será que ainda é isso? Ou qual será que é o próximo passo, sendo que a gente está no século XXI, com tudo que a gente está vendo acontecer de tecnologia, de comportamento, de incerteza, de dinâmica de mundo não mais linear, se bem que nunca foi, mas agora menos linear ainda, cada vez mais envolta em sistemas complexos, rizomáticos, assim por diante. Quer dizer, não é tão simples. Não é dar pegar lá e meter aqui e falar 15 minutos, se a gente conseguir fazer isso, está tudo resolvido. Não é tão simples. Perfeito. Vou pegar o gancho para a próxima pergunta, que é a seguinte: de que maneira os empreendimentos imobiliários podem contribuir para a efetivação do direito à cidade, promovendo inclusão, acesso a serviços e diversidade de usos no espaço urbano? Bom, vou pegar o gancho do Caio aqui, porque eu acho que conecta totalmente com essa pergunta, que é o termo cidade inteligente. Para mim, cidade inteligente é uma cidade que pensa. Uma cidade que pensam é pessoas que pensam o urbano, que pensam o coletivo, que pensam morar juntos nas suas diversas esferas e desafios, olhando daqui para frente com o que a gente construiu até agora, certo? Então essa questão do direito à cidade, eu volto para a questão da comunidade. O mercado imobiliário é a mesma coisa, ele faz parte da comunidade, ele faz parte da construção da cidade. A gente não constrói a cidade sem o mercado imobiliário, né? Só que a gente também não tem a cultura do pensar a cidade. Então a gente meio que deixou ao léu e vai construindo e vão se fazendo políticas e as teorias são ótimas. Só que enquanto a gente não tiver essa construção que vai de baixo para cima, eu acho muito difícil a gente conseguir regular alguma coisa por uma coisa imposta. Porque o mercado ele tem a lógica, ele funciona daquela forma, ele tem... Se a regra não vale para o mercado simplesmente não produz. Não produz. E a gente precisa que ele produza. Ele precisa produzir. Só que existem melhores formas do que está acontecendo agora. Como que a gente faz ele produzir melhor? Pensando, ele vai continuar com a lógica dele, porque se ele não continuar com a lógica dele, ele não vai produzir. Então também, por exemplo, agora com toda a fiscalização, tudo bem, o mercado não vai mais produzir unidades de 20 metros quadrados, HIS e tal. Será que com tudo que a gente está falando, o mercado vai parar de produzir? Então, tudo bem, gera o problema que está produzindo para um público errado, para investidor, não está promovendo o direito à cidade, colocando na sua pergunta, mas ao mesmo tempo a gente precisa avançar, a gente não pode voltar para trás. Então, não faz mais nada. A gente odeia o mercado imobiliário e o mercado não faz... Não, é o contrário. Vem cá, senta aqui. Né? E eu gostaria do direito à cidade de voltar com o Caio também para trazer uma experiência minha, que eu fui apresentar um trabalho uma vez na Antuérpia sobre o tema de criança e cidade, né? E que era a questão da promoção da cidade. Porque a cidade inteligente, eu entendo que a gente precisa construir formas dos dados e das pessoas se comunicarem com os dados para promover os diálogos. Isso que a gente mais precisa, no meu ponto de vista, para a gente conseguir ler, fazer a leitura, para conseguir sentar, para conversar, para conseguir cocriar. Certo? Então a inteligência, ela funciona para isso, ela não funciona para pensar por nós, ela funciona para oferecer os meios da gente se comunicar melhor e da gente coletar dados que nos interessam para discutir. Certo? Lá na Antuérpia, como que é o plano diretor foi feito? Foi feito com base na criação de comunicações via inteligência, via tecnologia, que as crianças traziam as informações da sua caminhabilidade pelo bairro. Então, os bairros foram construídos com base naquilo que era bom para as crianças. Só que como você sabe o que é bom para a criança? Não sou eu que estou dizendo, é ela que tem que dizer. Então, só que aí você precisa criar canais possíveis para que as pessoas possam se expressar, para trazer o que elas querem, para entender isso do ponto de vista da teoria, se faz sentido, para construir isso coletivamente, para você poder ter o direito à cidade. É isso aí. Bom, o que eu queria falar do direito à cidade é o seguinte, né? Eu acho que a gente só pode discutir o direito à cidade enquanto um problema se a gente toma como ponto de partida os mais vulneráveis.
Porque para quem não tem vulnerabilidade, para quem tem acesso a todos os privilégios e os serviços e consegue pagar por eles e adquirir, essa pessoa tem todos os direitos da cidade. Então, para ela isso não é um problema. E às vezes ela até tem, por exemplo, o metrô na porta e não usa. Ela nem tem mais direito do que precisava. Isso não é uma questão para essas pessoas, né? Então, assim, a questão é, por exemplo, a gente sempre fala, quando a gente pega os debates da interseccionalidade, por exemplo, é sempre por essa perspectiva. Então, uma cidade que é confortável para uma criança vai ser confortável para um adulto. Uma cidade que é segura para a mulher vai ser também para o homem. Uma cidade que é segura, enfim, né, que é convidativa para a população negra, ela também vai acolher a população branca. Então, quando a gente acolhe o mais vulnerável, todo mundo se beneficia. Todo mundo se beneficia, né? Então, assim, a demanda, a pauta pelo direito à cidade, na verdade, ela parte do reconhecimento de que tem pessoas que estão excluídas desse direito. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Como é que o mercado responde a isso? É super complexo mesmo, porque aí, assim, primeira coisa, né? A gente precisa admitir que a cidade, ela só tem vitalidade mesmo, só funciona e é segura e é criativa e etc, né? Quando os diferentes se encontram, né? E a gente precisa promover diversidade, encontro e cruzamento e um certo grau de desconforto que isso causa, sim, né? A gente tem um problema muito sério, digamos, na cidade brasileira ou contemporânea, não sei, mas que é de ler o outro, o diferente, sempre como um perigo, né? E a gente lê essa diversidade como alguma coisa ameaçadora da qual a gente tem que se defender, se proteger, né? Então, já se fala há muito tempo que, por exemplo, essa cidade encastelada, né, de burgozinhos, de enclaves e tal, é a própria negação da cidade, né? Então, quando a gente fala de direito à cidade, é direito a esse encontro, essa diversidade, essa surpresa, né, que ela é. E até porque quanto menos o encontro acontece, pior, né? Mais se afasta, né? Mais distante fica. Né? E quanto maior o estranhamento com aquele que não é igual a você, mais ameaçador ele vai parecer mesmo, né? Então, sei lá, como é que ele pode fazer? Eu acho que a discussão aí, o que a gente precisa construir, em termos, sei lá, de instrumentos, de políticas, não sei, mas que favoreçam essa convivência, né? E isso se dá. Tem aspectos aí físicos mesmo, né? O espaço que promova isso, mas tem aspectos também de regulação, de economia. Não é uma equação muito fácil, acho que né? Eu ficaria assim, absolutamente maravilhado se a gente saísse daqui com uma resposta para isso, mas não tem, mas eu acho que o caminhar é nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem, por exemplo, como a Juliana falou, né, construído pouco a pouco políticas que tentam caminhar um pouco nessa direção, assim, de induzir, né, uma ocupação mais plural do térreo, né? Assim, a gente fala muito de térreos ativos, né? Mas o pessoal lá do sul do Brasil, por exemplo, já está trabalhando com a ideia do plinth, né? Que é o térreo enquanto uma extensão do espaço público. E não o inverso, o espaço público como uma extensão do lote, né? Então, só essa inversão acho que já aumenta um pouco, já, né, amplia as nossas perspectivas aí de promover, né, essa talvez integração, assim. Mas, de novo, né, é um processo lento que a gente tem que aprender fazendo, né? Bora, Caio. Tem meia hora aí para mim? Cara, na verdade, não, mas vai. Então, você quer colocar só uma pressãozinha leve no mercado imobiliário, que é o seguinte: quer ele queira, quer não, o mercado imobiliário molda as cidades. Simples assim. A gente pode ter as normas que a gente quiser, mas ele molda as cidades. Então, ele tem um papel ativo nessa história toda que a gente está falando, para o bem e para o mal. E eu entendo que ele vai ser vítima dele mesmo no futuro muito próximo, né? Eu acho que ideias como a Cidade Oca voltam para assombrar na medida que eu vou ter empreendimentos que sabe Deus o que vai acontecer com eles e que vai empurrá-lo automaticamente a entender uma coisa que eu chamo de economia do lugar.
que é quais são as identidades, culturas, vocações e, portanto, a comunidade que está em cada lugar e o que daquilo pode e deve ser promovido e fortalecido nos seus respectivos empreendimentos. Para que, através disso, a gente tenha empreendimentos que, como eu costumo dizer, saem vendidos e que, por sua vez, constroem uma cidade que faça sentido e não um monte de feudo. Né? Então, acho que a gente vai ter eu imagino, quero acreditar, que ele vai ser vítima dele mesmo se ele não olhar para isso antes. Tá? Eu venho tentando trabalhar com o mercado imobiliário há algum tempo, fiz vários projetos, sempre é essa discussão. Né? Como trazer essa identidade, cultura e, portanto, comunidade para a discussão dos projetos, para que eles façam sentido simbolicamente e fisicamente. Tá? Então, acho que essa é uma questão. Outra coisa que é importante, que a gente falou sobre o direito também ao anonimato e tal, uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar é que o próprio mercado imobiliário, de várias formas, também pode moldar a própria vitalidade comunitária na medida que os comércios em cidades de diferentes escalas, ou que a gente pode chamar de comércio de proximidade, muitas vezes é uma representação quase que fractal de uma cidade interior e uma cidade grande como São Paulo. De novo, meu próprio exemplo, morando no centro de São Paulo. O centro de São Paulo, para quem mora lá, é a mesma coisa que Xaramobim, cara. Todo mundo se conhece. As pessoas têm conta no supermercado, as pessoas têm conta. Você fala, pô, mas em São Paulo? Como assim? É uma cidade absolutamente... Não é anônima se você não faz parte daquilo que eu vou chamar de vitalidade comunitária. Essa vitalidade comunitária ela se dá por conta de pequenos comércios que precisam se estabelecer nas regiões, e aí de novo conecta com a cidade de 15 minutos, ou com a cidade compacta, com a distribuída, como a gente quer chamar, se conecta também com o direito às cidades. No fim das contas, está tudo muito interligado. E tudo começa e termina na comunidade, nas pessoas, na identidade, na cultura, no comportamento. Se a gente não olhar para isso, a gente vai perder, talvez, a própria essência da vida coletiva em conjunto na cidade. E aí vai começar a não fazer nenhum sentido a gente... Aí vai ser mais 15 minutos, eu não vou sair da minha casa mais, vou pedir tudo por Amazon. A Amazon vai chegar de drone lá no meu andarzinho, bonitinho. Entendeu? Então, assim, acho que essas são discussões que a gente tem que ter e, de novo, a minha ansiedade já passou da hora, entendeu? A gente está uns 20 anos atrasado. Pessoal, para encerrar agora, tá? Bem rapidinho, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho das perspectivas para as cidades do futuro e modelos de urbanismo. Eu sei que é um pouco amplo, mas... Nossa, agora precisa de 3 horas e meia, 1h15 aí para cada um. Para encerrar. Quer ir primeiro, Ju? Bom, pode ser. Eu já dei uma palhinha do que eu acredito, né? É que eu acredito eu realmente acredito na educação como pilar fundamental para a gente construir esse conceito de comunidade. E eu não acredito que são os planejadores, apesar de eu depondo contra mim mesma, né? Eu sou arquiteta e urbanista, adoro. Bem-vinda! Mas eu tenho que ser ética e responsável para dizer que eu acho que o nosso papel hoje, principalmente como pessoas que me coloco como privilegiada acadêmica, que estudei bastante o assunto de cidades, é conseguir promover esse tema entre as pessoas, entre as famílias, dentro das escolas. Eu acho que é assim que eu vejo assim. Porque a cidade do futuro, a gente só vai conseguir se reinventar a partir do momento que a gente conseguir alterar um pouquinho a nossa cultura, né? E só que todos precisam querer isso. A gente vive um momento hoje de polaridade muito grande, social, né? Que dificulta muito esse caminho. Mas eu concordo com o Caio, eu também sou um pouco ansiosa. Se eu começar a pensar muito sobre isso, realmente eu começo a ter problemas aqui, pessoais. Então, às vezes, eu preciso me acalmar um pouquinho e acreditar nisso, que a gente caminha para frente, a gente não caminha para trás. Mas a cidade do futuro, para mim, só faz sentido nessa construção coletiva mesmo. Eu não sei qual ela é, não sou eu que tenho que determinar como ela tem que ser. Mas eu nem primeiro sei se ela passo tem que ser de seria 15 minutos, com tudo acontecendo no mesmo lugar. Hoje, sinceramente, eu acho que a gente poderia parar como sociedade para pensar o que no seu pequeno espaço, porque, gente, São Paulo, quantos milhões de habitantes são? Meu filho fez um estudo do meio com a escola, agora em São Luís do Paraitinga, 26 mil pessoas. Depois de que teve o problema, né, inundação, 12 metros, igrejas derretendo.
Então, você precisa ver que bonito ele me contar sobre a construção coletiva de São Luís do Paraitinga. Então, esse é o futuro que eu acredito. Por favor, Marcos Virgílio. Ansiedade é o traço comum aqui, né? Tava quieto aqui para não me denunciar. Eu tô medicado. também. Tá? Eu também, mesmo assim. Não, o que eu queria comentar, assim, acho que alinhado com todo mundo aqui, que na verdade a gente está realmente numa encruzilhada, eu acho. Assim, ou a gente salva a cidade ou a gente perece junto com ela. Assim, acho que é dramático dessa maneira mesmo. Assim. Só que, não sei, eu tento não ser tão catastrófico no sentido de que essa hecatombe vai acontecer. Eu acho que a gente tem movimento, sim, surgindo de reivindicação, né, de novo, desse espaço urbano, desse espaço qualitativo, de identidades locais, de senso de comunidade, etc. Desconectar, né? As pessoas querem se conectar. Eu acho que assim, qualquer possibilidade de futuro vai por esse caminho aí. O que eu entendo, assim, aí tanto como planejador como educador, vamos dizer assim, é uma redefinição do papel dessa liderança, vamos dizer assim. Né? A gente não detém mais a autoridade no sentido de saber, né, de monopolizar esse conhecimento, né, o que fazer, como fazer, para onde Ditar ir. como tem que ser. Não, a gente é facilitador, a gente é coordenador, sabe? A gente é uma liderança que permite que as outras expressões surjam, né, e encontrem espaço. E a gente tem um papel também de traduzir isso, né? Curiosidade, assim, meu doutorado, por exemplo, eu tentei traduzir a cidade que uma população em São Paulo nos anos 50 queria, mas que ela só conseguia manifestar por meio de canções, né? Então, o samba era a maneira como aquelas pessoas diziam que cidade elas queriam. E é muito rico, assim, elas tinham de fato uma ideia muito clara da cidade que elas queriam. E era essa que a gente está falando, é uma cidade de relações comunitárias, de vizinhança, de identidade, de respeito à memória, etc, etc. Então, cabe a nós, na verdade, enquanto especialistas, traduzir essa demanda para que todo mundo entenda. A gente não pode esperar que a população domine os nossos códigos para que daí ela seja capaz de planejar. Então, esse eu acho que é o caminho que a gente vai ter que ir. Se não, como o Caio falou, assim, essa cidade voraz que está sendo produzida, ela vai engolir ela mesma. O Macai. Vou terminar rápido, olha só que maravilha, hein? Para mim, a cidade do século XXI ela é uma cidade que investiga, celebra e assume os seus passados, que o passado também é plural, compreende profundamente o hoje e explora de forma coletivamente os seus futuros. É isso? Falei que ia falar pouco? Bom, Bora, tinha que acontecer. Encerrou bem. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Queria agradecer também o Secov, o evento, né, os organizadores do Enacom. E é isso, encerramos por aqui. Obrigada, Felipe. Muito obrigado. Muito Foi obrigado. ótimo. Obrigado. Obrigada, boa tarde.